Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Dia 17 de novembro de 2020, 18 horas, e o Plantão do Evangelho no Lar vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para ficar aí juntinho com você para fazer o quê? Para estudar a obra de Nosso Senhor à luz da doutrina dos espíritos superiores, que é o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra de Allan Kardec. E hoje, quem está conosco nesse estudo é a nossa querida amiga e irmã Estela. Boa noite, Estela. Boa noite, André. Que alegria estar aqui com você no Plantão do Evangelho. Estava com saudade já desse encontro nosso. E boa tarde, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo também. A alegria é toda nossa e você está sempre num lugar diferente, né, Estela? O que acontece? Você não gosta do mesmo lugar? Você vai trocando? Ou você quer mostrar para todo mundo aí que você sabe fazer um bom enquadramento de televisão? Tá bom hoje, André? Tá bonito demais. Esse tem sido o constante agora. Fiquei nesse estúdio, casa, quartinho, escritório. Agora, de quinta-feira, no Rádio Revista André Luiz, é esse cenário que a gente está tendo aqui. Eu não tinha visto. É o que deu mais certo. Eu não tinha visto ainda. Parabéns, ficou muito bonito. Meus Obrigada. queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês sabem que esse programa, para começar, para dar certo, para pegar no tranco, né, nós precisamos entrar aqui na sintonia dos nossos irmãos espirituais, eles que efetivamente são os dirigentes de toda e qualquer obra para Jesus na Terra. E isso, você sabe, se faz através a senha de acesso, né, a esta conexão de amor de Nosso Senhor, se faz através da prece. Nós vamos pedindo para nossa querida Estela fazer por todos nós e nós a acompanhamos mentalmente. Pode ser, Estela? Vamos lá? Pode, vamos lá. Então, vamos, neste momento, convidando a todos que se unam conosco num só pensamento, para que possamos juntos pedir à espiritualidade amiga, a Jesus, nosso irmão, que abençoe esse momento em que nos reunimos para o estudo do Evangelho. Que esse possa ser um momento de paz, de aprendizado, de muito equilíbrio para cada um de nós. E que possamos também pedir neste momento a proteção para o nosso lar. Esse porto seguro onde podemos voltar todos os dias e encontrar junto aos nossos familiares a segurança e a alegria de estarmos juntos nesta reencarnação. Que os ensinamentos hoje estudados possam nos fortalecer, possam nos equilibrar, possam nos dar esperança num mundo melhor. Que possamos também nos tornar pessoas melhores hoje do que fomos ontem. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, né? E nós vamos então começando o nosso programa de hoje. Olha, hoje nós daremos continuidade, né? Paramos aí na semana passada, mais precisamente na terça-feira da semana passada, nós estávamos estudando o capítulo 6, né? O Cristo Consolador. Nós paramos no item 3 e hoje nós seguimos a partir do item 4. Então você que está aí querendo saber qual que será o estudo dessa noite, já sabe, item 4, capítulo 6, pega o seu evangelho, não tem, você baixa da internet, é uma obra de domínio público e assim fica mais legal, o aprendizado fica mais gostoso. E aí, nós já fazemos aquele convite para que você participe conosco desse programa, né? Que você faça suas colocações sobre o tema, alguma pergunta sobre o tema, né? Como é que você pode fazer isso? É o 11 2457 5011, é o telefone que a Margarete está lá com a mãozinha aqui e a orelhinha perto do telefone para esperar tocar e atender você
com o carinho que ela sempre atende. 11 24 57 50 11. Agora, se você não quiser falar pelo telefone, está um pouco tímido, quem sabe, e quer participar através do WhatsApp, seja mensagem de áudio ou mensagem do texto, aí você manda a sua mensagem para o WhatsApp 11 99643 3827. Eu vou repetir o número: 11 99643 3827. Ou você pode participar através do facebook.com/TV Mundo Maior. Tem lá a janelinha do programa, clica, abriu os comentários do lado e você, por favor, deixe ali o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, o seu elogio. Nós não temos nada contra elogio, nem contra crítica, né? Os dois são extremamente importantes, sendo que o elogio pode fazer mais mal que a crítica, né? Mas, enfim, sigamos o nosso trabalho. O que nós queremos é a sua participação. Participe conosco, isso é muito importante, né? É o facebook.com/TV Mundo Maior. Bom, ontem nós fizemos um programa diferente aqui, viu, Estela? Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar. Ontem nós saímos dessa sistemática do Evangelho, fomos lá para os trabalhadores da última hora, né? E participou conosco o Osmar Marcilli Júnior, que é o filho do nosso querido Osmar Marcilli, que voltou para a espiritualidade. E ali nós trabalhamos ali essa questão dos trabalhadores da última hora. E você, como é uma pessoa que, assim como outros tantos, estão aqui nessa instituição há bastante tempo, né, Estela? Certamente conheceu o seu Osmar e deve ter tido alguns bons contatos com ele, né? Sim, o seu Osmar é uma pessoa assim dedicadíssima, não, André? Desde jovem, né, fundando essa instituição. Eu não tive momentos assim sociais com ele. Os momentos que eu tive foram sempre de trabalho, né, sempre na instituição. E o que me marca muito, o que me faz lembrar muito ele, é o jeito como ele conta as histórias, como ele conta as passagens que ele teve durante o início dessa instituição. E nos fortalece muito o que ele fala, porque ele passou por maus bocados, né? A gente sabe disso, ele sempre tinha uma história para contar, mas a forma como ele contava orgulhoso, ele contava satisfeito das situações, às vezes, vexatórias que ele chegou a passar por conta de pedir ajuda para a instituição e tudo mais. Mas a forma como ele contava, porque hoje, se a gente conversar hoje com algumas pessoas, André, não sei se você concorda comigo ou não, às vezes as pessoas contam das dificuldades se lamentando. Nossa, eu tive essa dificuldade, eu fiz isso, se eu tivesse pensado, talvez não tivesse feito. Ele não, ele contava das dificuldades que ele teve, que foram dificuldades na época mesmo, mas ele contava satisfeito, com orgulho do que ele tinha feito. E isso é o que me marca muito quando falo do seu Osmar. Essa empolgação, essa alegria e essa perseverança e essa certeza de que as coisas que ele fazia, ele estava fazendo para o bem e que ia dar certo, que ia funcionar e que quando chegasse mais para frente tudo se resolveria. Então essa lembrança que eu tenho dele de ser uma pessoa muito otimista, muito firme naquilo que ele fazia e orgulhoso daquilo que ele fazia. Você definiu muito bem. Eu também não tive um contato fora da instituição com o seu Osmar, mas tive um contato aqui dentro da instituição algumas tantas vezes. Você definiu muito bem. Um maravilhoso contador de história e com um bom humor, com a brincadeira colocada na hora certa. Então, a nossa gratidão a esse espírito e a tantos outros espíritos, né? Dona Carmen, o seu Gastão que está conosco ainda, né? Dona Jandira Tidon e tanta gente. Dona oh, meu Deus, Dona Ana Gaspar e tanta gente boa que esteve conosco aí e que hoje está conosco da espiritualidade. Eu achava importante trazer para você que está nos acompanhando, porque que ontem nós fugimos um pouquinho do tema e hoje nós retornamos. Então, vamos lá, retornando ao estudo da noite, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 4, né, que é o que nós vamos estudar nessa noite. Então, vamos começar a nossa leitura. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto,
o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Esta questão do esquecimento daquilo que o Cristo nos disse, ou da má compreensão, era absolutamente óbvia no meu entendimento, né, Estela, uma vez que era um professor doutor falando para um pessoal de maternal, na melhor das hipóteses, né? Ou seja, era muito difícil compreender toda a grandeza filosófica e científica e profundidade filosófica e científica que o Cristo estava nos apresentando. Ou seja, quando ele diz, olha, vocês vão se esquecer disso tudo, e lá na frente meu Pai vai enviar o Consolador prometido, era a constatação da verdade a partir da razão, né? De um sábio que sabia que estava ensinando crianças, né, Estela? É verdade. E a ciência hoje nos mostra, nos comprova, né, André, que daquilo que lemos, daquilo que aprendemos, nós assimilamos muito pouco, nós retemos muito pouco, não é? E imagine, naquela época, Cristo falando de tantas coisas diferentes do que a humanidade vinha trazendo, vinha vivenciando. Ele vem trazer lei do amor, ele vem trazer o amar ao próximo como a si mesmo para um povo, para uma humanidade que na época só pensava em vingança, vinha com essa herança de vingança, não é? Da lei de Italião. Então, ele tinha essa certeza da imaturidade nossa, mas quanto amor e quanta misericórdia dele também em dizer que ele voltaria. Ele voltaria para nos lembrar, ele voltaria para nos ensinar de novo, demonstra toda a paciência que Jesus, que Deus tem para conosco, toda essa misericórdia que nós temos e toda essa possibilidade de aprender de novo através das reencarnações. Então, da mesma maneira que ele nos chama de imaturo e que somos até hoje, ele também vem com toda a paciência, toda a calma, nos explicar novamente. E quando ele fala que o Cristo não disse tudo por conta da nossa imaturidade, ainda não disse tudo. Até hoje ainda a gente não sabe de muita coisa. Então, ainda hoje nós temos que aprender, relembrar coisas ditas e aprender coisas novas. Nós ainda estamos nesse processo. Eu entendo que ele não disse tudo até hoje, não é? A doutrina espírita, ela também nos mostra muita coisa, mas muitas coisas ainda estão por vir, para que a gente se engrandeça, para que a gente saiba e aproveite todo esse conteúdo da verdade. Ainda nós temos que progredir para que a gente possa entender um pouquinho mais. Se nós relembrarmos o que Cristo falou, já está de bom tamanho. A gente já consegue manter a nossa trajetória de evolução a caminho do mundo de regeneração, se nós lembrarmos, porque a vivência no mundo físico, a vivência aqui no mundo material, a influência da matéria nos faz esquecer muitas das coisas espirituais. Há uns dias atrás estava conversando com um querido amigo, né? Estávamos falando sobre comunicação, profissional da área de comunicação também, e ele trouxe me lembrou, na verdade, de uma frase que existe na comunicação que é muito interessante, né? Comunicação não é aquilo que você fala, nem aquilo que você quer passar para outra pessoa, é aquilo que a outra pessoa vai entender, né? E quase sempre aquilo que a outra pessoa vai entender é a partir da visão de mundo que essa pessoa tem, né? Então, é a partir da formação cultural, intelectual dessa pessoa, o estado de espírito, né? Então, a programação neurolinguística, por exemplo, ela trabalha que as pessoas elas podem elas podem receber a comunicação e admitir, ou melhor, reter melhor a comunicação se elas forem visuais, se não me engano, visuais, auditivos e sinestésicos. Então, alguns precisam ver, outros só precisam escutar, outros precisam ser tocados e outros precisam das duas ou das três coisas juntos, né? E Jesus fez isso tudo, né? Ele fez o visual, ele fez o auditivo e ele fez o sinestésico, né? Porque tocou
tocou o coração das pessoas, né? Tocou de uma maneira onde nunca mais as criaturas que foram tocadas e que ainda são tocadas hoje pelo Cristo, jamais se esquecem deste mestre por excelência. Agora, é evidente que como o conhecimento que ele trazia era um conhecimento muito profundo, era natural que nós tivéssemos, e ainda temos, né, Estela? Eu diria que se nós formos realmente analisar a compreensão que a imensa maioria dos cristãos tem acerca de Jesus, infelizmente, me parece essa impressão que eu tenho de que nós ficaremos um pouco frustrados, porque ainda há uma associação muito grande de Jesus como um religioso, coisa que ele não é, né? Religiosos somos nós, que nós precisamos nos religar. Jesus não, ele estava ligado o tempo inteiro com o Pai. Então, realmente, absorver esta mensagem, ela necessitava da vinda do Consolador prometido, e que bom que ele chegou e que nós aqui já estamos começando a compreendê-lo, né, Estela? E André, quando ele coloca aqui, se ele fará lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Esse mal compreendido é bem o que você falou, é porque nós pegamos essas informações, ou essas verdades, ou essas instruções, e compreendemos sob a nossa ótica particular. E aí a gente tende, né, nessa ótica nossa, a gente tende a puxar o tapete para o nosso lado, não é? Eu vou dar a compreensão daquilo que eu estou aprendendo de acordo com a minha conveniência. Então, ele já sabia que isso seria mal compreendido, porque nós vamos colocar o nosso tempero nessa compreensão. E nem sempre a nossa compreensão ela é uma compreensão espiritual. Muitas vezes é uma compreensão conveniente a mim, conveniente aos meus. Então, esse mal compreendido aqui, ele fala, e é verdade, a gente até hoje, muitas vezes, analisamos as coisas de acordo com a nossa conveniência, de acordo com a nossa ótica, esquecendo um pouquinho o lado espiritual das coisas. Então, eu acho que ainda nós estamos nessa imaturidade, ainda nós... Entendo que saímos da infância, eu acredito que já saímos daquela infância, mas eu acho que ainda estamos imaturos para muitas coisas, tá? Para muitas mensagens do Cristo. É uma pena, porque é assim que a gente evolui, não é? Aprendendo, analisando melhor, conhecendo as verdades espirituais. Então, por isso que nós estamos no mundo de prova e expiação, né, André? Porque nós temos pessoas, espíritos aqui, cada um num grau evolutivo, não é? Cada um dando o seu toque ao seu desenvolvimento, à sua evolução. Cada um dá o seu ritmo, não é? Para a sua evolução. Mas ainda mal compreendemos os ensinamentos do Mestre. Que bom que a doutrina veio e usar, como você falou, usar a razão, usar a lógica, usar o raciocínio, porque às vezes fica um pouco mais claro para que a gente compreenda as coisas. E isso é uma realidade absoluta, isso que você nos trouxe, de que as pessoas interpretam e aplicam muitas vezes em cima da sua visão de mundo, em cima dos seus interesses. Nós sabemos que a partir dos IV século, muitos foram os concílios que se deram no cristianismo e que alteraram profundamente a mensagem, a simplicidade que Jesus nos apresentou. Eu estava esses dias vendo um irmão nosso, né, de cristianismo, né, defendendo o aborto, Estela, você veja, e se apoiando em Mateus 26, 24, quando Jesus diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Ele utilizou melhor lhe fora não haver nascido para fundamentar o aborto, ou seja, algo que vai contra a ciência, vai contra a filosofia. Porque, veja, meus irmãos, minhas irmãs, nós protegemos, é crime você destruir um ovo de tartaruga. Isso é um crime, você destruir um ovo de tartaruga. Inafiançável, as pessoas vão presas. Né? Agora, como é que você pode pensar diferente justamente de um óvulo
do ser humano, né, Estela? Então, realmente é um drama isso de nós nos apropriarmos dessa mensagem de amor, de paz, para desvirtuarmos a sociedade, né? E ai daqueles que fazem isso, né? Ele pegou meia frase, não é, André, fora do contexto. Completamente. E puxou essa meia frase, né, fora do contexto da frase. E é aquilo que eu te falei, essa mal compreensão. A gente usa aquilo que nos interessa, que nos convém. Então, eu posso pegar uma frase fora de um contexto, por isso que, às vezes, as pessoas vêm falar alguma coisa para a gente, vêm discutir a doutrina, e falam, eu li isso no livro tal, e eu estou achando isso. Eu falei, traga o livro, traga o capítulo, porque a gente tem que ver dentro do contexto o que isso quer dizer. Porque como ele falou, como você falou, ele tirou uma parte da frase e se apoiou naquilo. E ela sozinha, ela pode, esse pedaço da frase sozinho pode dar a interpretação que ele quiser. Então, essa mal compreensão que nós temos é que nós precisamos nos focar um pouquinho melhor, nos direcionar um pouquinho melhor, porque Deus, na sua infinita bondade e justiça, jamais colocaria frases com má interpretação dessa forma. Por isso que a importância do Consolador prometido, né? Porque aí depois dos movimentos que se deram, principalmente na Europa, né? Do racionalismo, do positivismo, e não só, e outros movimentos que vieram e que propuseram esse afastamento da religião pela religião, né? E propondo justamente a religião com base científica, a religião com base filosófica, e aí os espíritos vêm dizer quando é que começa a vida, por que o aborto não pode se dar. Então passa a ser de uma compreensão absurda. Aquilo que era até então tido como simplesmente uma proibição, né, quase que colocada ali em não matarás, ela começa a ganhar contornos de ciência e de filosofia a partir do advento do Consolador prometido. Bom, vamos ver aqui alguns queridos irmãos e irmãs que já nos mandaram mensagens sempre muito carinhosas e muito amorosas, né? Vamos ver aqui o pessoal que participou pelo WhatsApp, já chegou aqui uma série de mensagens. A nossa querida Lúcia Vasconcelos, de Natal, sempre presente. O seu Ivani, de Rio Preto, a mesma coisa, presentes aqui conosco. Márcia de Araraquara, Lia Márcia de Araraquara, queridos amigos, como sou grata por esse estudo todas as tardes, estou aprendendo muito. Nos finais de semana me sinto triste, pois me falta algo, né? Uai, precisa descobrir o que está faltando. Provavelmente está faltando algo de você mesmo. Vai buscar esse algo que está te faltando, que sem dúvida nenhuma você vai ter um encontro muito legal contigo mesma. Seja feliz. Posso aí, minha sugerir, querida. André? Claro. Posso sugerir? Claro, por Acho favor. que esse faltando algo que ela disse, talvez seja a falta do plantão do Evangelho. Ela podia fazer, não é? Na casa dela, ou no sábado, ou no domingo, com os familiares, se é que ela ainda não faz. Aproveita esse estudo durante a semana que ela teve conosco e implanta um estudo de fim de semana na casa dela, com os familiares. Seria muito proveitoso, né? Eu entendo, para ela isso. Olha aí, já tem aí o que fazer, já tem como não se sentir tão perdida aí, minha querida. É a nossa querida Lia Márcia de Araraquara, um grande beijo no coração. Lá de Rolim em Moura, em Rondônia, quero expressar aqui a minha gratidão a vocês desse maravilhoso programa e a toda a programação. Vocês são pessoas enviadas por Deus para nos dar paz nessa época tão difícil que estamos passando. Gratidão, amigos, muita luz a vocês. Muito obrigado, meu querido. Vamos estender aí a nossa gratidão, sem dúvida nenhuma, se deve a Jesus, em primeiríssimo lugar, né? Aos espíritos amigos e à Fundação Espírita André Luiz. É esta fundação aqui que teve coragem lá atrás, através de tantos irmãos e irmãs nossas, de arregaçar as mangas, construir uma grande obra e levar essa mensagem à maior quantidade de pessoas. Então, eu já vou aproveitando aqui para colocar nesse meio um merchandising do Clube Amigos da Boa Nova, né? Para que você possa ser o nosso financiador, né? Para que você possa nos auxiliar nesse trabalho que é feito. 0800 120 18 38 ou 11 2458 3214. Eu falei um telefone, a Fernanda tirou o outro. Isso, Fernanda, agora voltou. 11 2458 3214.
Você também pode pegar mais informações através do WhatsApp, está lá na tela, 11 972 61 0272, 11 972 61 0272, ou acessa qualquer um dos sites da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, os sites da Fundação Espírita André Luiz ou feal.colabore.org. FEAL é a sigla de Fundação Espírita André Luiz. feal.colabore.org, e você pode aqui se unir a esta obra do Cristo para poder nos dar condições de cada vez fazermos mais e melhor por este planeta e por este mestre amoroso. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu o Cristo, abre aspas, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, fecha aspas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Bom, a margem do texto, que eu acho simplesmente sensacional, né? Vai escrever bem assim lá longe, né? Eu queria começar aqui esse trecho, Estela, sobre esta figura do Espírito de verdade, né? Que é tão bem apresentado aqui como aquele que veio trazer aquilo que o Cristo nos prometeu lá, mais precisamente no episódio conhecido como a Última Ceia, né? Quando ele fala do advento do Espírito de verdade. Para alguns, o Espírito de verdade é Jesus. Para outros, o Espírito de verdade é uma pleiade de espíritos. E aí a gente fica no pitaco, e aí eu queria ouvir o seu pitaco, Estela. Para você, Estela, quem é ou o que é o Espírito de verdade? Olha, André, eu tenho algumas Teoria. alguns estudos, sim, eu entendo. Aí, como você bem falou, tem correntes, né, que pensam uma coisa e pensam outra. Eu entendo que seja Jesus. Porque e aí eu estou falando uma questão assim que eu não gostaria de dar palpite na opinião dos outros ou influenciar a opinião de outros, né, que pensam ao contrário. Mas eu entendo porque lá no Livro dos Espíritos, no final do Prolegômenos, ele fala, ele tem um parágrafo lá e no fim vem assinado esse parágrafo por vários espíritos de escola. E entre eles vem Espírito da Verdade, vírgula, Santo Agostinho, vírgula, Platão, vírgula, Sócrates. Então, vem várias pessoas assinando esse final e vem uma assinatura que é o Espírito da Verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tem alguns indícios que, para mim, pelas coisas que eu leio, às vezes quando eu estudo, agora nesse capítulo, por exemplo, nós temos 4 mensagens, o item 5, a sequência do que nós estamos fazendo agora, falando agora, estudando, 5, 6, 7, que são mensagens do Espírito da Verdade. E ele faz algumas colocações que eu entendo que seja Jesus. Agora, eu acho que no fim das contas, talvez não seja tão necessário a gente ter essa situação fechada, né? essa conclusão fechada. Mas eu vou por esse caminho, André, eu não sei você. O que é que você acha? Eu fico em cima do muro, totalmente, né? Eu acredito, eu trago aquela história lá do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, para mim, sim, é Jesus, mas sim, é Jesus filósofo e é Jesus ciência, né? E aí eu gosto de trazer esta explicação para justamente esse momento aqui no texto, quando ele fala aqui, ó, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse
por palavra. E aí ele vai um pouco mais adiante. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E o que é que nos traz condições de nós compreendermos de fato toda a mensagem que o Cristo nos trouxe, a não ser a nossa capacidade de compreender aquilo que nos é trazido. E aquilo que nos é trazido em cima de uma base científica e filosófica, né? A lei divina, a gente acha que lei divina é a lei moral, mas a lei divina é muito mais do que isso. A lei divina, a biologia é lei divina, a química é lei divina, a matemática é lei divina, né? Tudo isso é lei divina. Então, a meu ver, quando o Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio, é como se ele dissesse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A lei divina é o caminho, né? E a lei divina, ela tá ali em todos aqueles que bebem, já alcançaram um nível de conhecimento maior do que esse que nós temos, né? Mas eu concordo com você, é de pouca relevância, não tem grande importância. O que importa realmente é a mensagem que chega, né, Estela? Sim, foi o que eu falei para você. É uma opinião que eu venho procurando, venho às vezes estudando. No item 7 desse mês, nós estamos no 4, né? No item 7, ele começa assim a mensagem: eu sou o grande médico das almas. Quem é o médico das almas? Não é? Sim. Então, são coisas, são pontos, André, que a gente vai lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai trazendo vai fechando um pouquinho as nossas dúvidas. Mas não é uma coisa que me incomoda, não é uma coisa que eu fique procurando e que vai trazer alguma modificação na mensagem. Para mim, para o meu estudo, para o meu interesse. A mensagem é a mesma, seja uma falange de espírito, seja o próprio Jesus, enfim, não me modifica o meu entendimento do conteúdo da mensagem, que é o mais importante que eu considero. Mas, às vezes, estudando, vendo um ponto, vendo outro, a gente leva, para mim, me leva a crer isso, mas não é nem um pouco relevante no conteúdo, no conteúdo da mensagem, né? É só uma curiosidade que às vezes a gente lendo vai fazendo algumas anotações e deixando ali do lado para que a gente tenha alguma ideia, mas não me incomoda ser um ou ser outro, porque o conteúdo da mensagem é sempre apropriado. Sim. Agora, assim, se eu tivesse que dar meu pitaco aqui, eu diria, pode ser as duas coisas, pode ser só Jesus, mas não pode ser outra coisa sem Jesus, né? Não sei se eu me fiz claro aqui. Pode ser Jesus e mais um monte de espírito amoroso que, sob o seu comando, vem trazer essa mensagem, né? Pode ser Jesus sozinho, né? Mas o que não pode ser é um monte de espírito sem Jesus, né? Porque a base desse conhecimento, pelo menos no planeta Terra, é a direção do Cristo, né, Estela? Isso mesmo, é isso mesmo. É ele que nos dirige, ele que está nos coordenando, ele é que pensou toda essa obra, então, né, do planeta. Então, ele, é igual time de futebol, né, André? É ele mais 10, né? Muito boa, gostei da analogia. Ela faz isso porque ela gosta muito de futebol. É palmeirense. Então, o Palmeiras está indo bem, Estela? Está indo otimamente bem. Nós vamos ser campeão. Que maravilha. Deus abençoe, então. Vamos lá. Bom, vamos seguir aqui lendo mais um trechinho do nosso evangelho. E você, meu irmão, que por acaso é corintiano, não fique triste nem com a Estela, nem comigo. Primeiro, porque eu não torço para time nenhum. Na verdade, eu até torço para um time que deixou praticamente de existir, que é a Portuguesa de Desportos. Um dia eu espero que ela volte a ser um time. Por enquanto, eu estou torcendo só para Jesus mesmo. Então, sigamos o nosso estudo da noite. Disse o Cristo, abre aspas, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Nesse trecho lido aqui está o Consolador prometido, né, Estela? De forma muito clara, né?
Muito clara, vem nos dar a razão de tudo, não é? Vem nos mostrar a razão de tudo. Quando no final do parágrafo anterior ele coloca dando uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores, aí ele vem reforçar aqui embaixo dizendo que os aflitos serão consolados, que as dores, os males que nós passamos, eles muitas vezes foram criados por nós mesmos, por nossa dificuldade de escolha, pela nossa ignorância ou pela nossa imaturidade, mas que nós seremos sempre amparados por Jesus, nós sempre estaremos amparados pelos espíritos benfeitores, nós sofreremos, mas nós temos um consolo. Não é? Ele traz a explicação lógica para a gente, que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós somos responsáveis pelas nossas dores e que não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Para progredir, não precisaria ser desse jeito. Se nós fizermos escolhas mais acertadas, as nossas dificuldades passam a ser instrumentos de evolução e não uma dificuldade. Então, é esse consolo, essa lógica, essa razão que o Espiritismo nos mostra, que o Consolador nos mostra, que muitas vezes nos faz ser confiantes em Deus. Porque se nós não temos essa razão, se nós não temos essa lógica, se nós não entendemos que tem um objetivo útil essas dores, que é nos impulsionar para frente, nós ficaremos de que jeito? Reclamando, blasfemando, se lamentando, não é? Ficaremos numa ociosidade porque nada vai dar certo, não preciso fazer nada, por que eu vou fazer se não tem finalidade nenhuma, se eu vou sofrer mesmo? Então, o Consolador Prometido vem nos mostrar que não, tudo que nós passamos tem uma finalidade, tudo que nós passamos tem uma causa, tudo que nós passamos volta lá, né, para nós mesmos, para a nossa evolução. Então não desanimemos, confiemos, procuramos nos conhecer melhor, procuramos entender a verdade, que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver realmente, para que a gente sofra menos, para que a gente evolua mais e para que a gente entenda a lógica e confiemos sempre no Cristo. Eu entendo que quando ele fala bem-aventurados aflitos, são aqueles que se afligem, são aqueles que sentem a dificuldade, mas que confiam, mas que buscam a melhora, entendem porque eles estão sofrendo e fazem desse seu sofrimento o melhor para eles. Busquem o melhor daquilo, o que ele aprendeu, o que ele passou, o que ele se melhorou, o que aquela dor trouxe para ele de melhora. E aí ele vai entender a razão do seu sofrimento e vai entender qual é o objetivo, como é útil esse objetivo que ele fala aqui nesse parágrafo. E que a gente possa dar um passo à frente na nossa evolução, utilizando esses instrumentos que às vezes vêm em forma de aflição. E já que nós já começamos a falar de esporte aqui, falamos do Palmeiras aqui, e a Estela, todas as vezes que o Palmeiras perde, né, ela não se revolta, ela não fica nem triste, porque ela sabe que vai ser para o melhor do Palmeiras do próximo campeonato, porque ela sabe que tu tem uma razão de crescimento. Mas o que eu ia trazer aqui, a Marlene... André, eu não quero ser instrumento de baixa audiência do Evangelho de hoje, hein? Você que está contando o meu time aí. Não, a Estela torce Palmeiras e eu torço para todos os times. Então, todo mundo aqui que não é palmeirense, sinta-se representado por mim aqui, né? Mas o que eu estava pensando enquanto você falava, fazer uma analogia com o boxeador, né? O boxeador, ele tá ali na luta e ele acredita que ele pode ganhar a luta. Então ele tá tomando pancada do outro, mas ele ainda acredita que ele pode ganhar a luta. Tem um momento que ele vai para as cordas, né? E aí todo mundo diz, agora não dá mais, né?
E, aliás, nos filmes de boxe, Hollywood é sempre muito, muito feliz em fazer a virada. E aí há a virada e o cara ganha a luta. No meu entendimento, o que o Espiritismo nos faz é que no momento do soco, né, no momento das patadas, no momento das quedas, a gente vai sentir, a gente vai sentir. A gente vai para as cordas, a gente vai para as cordas, né? Só que a gente acredita firmemente que estas porradas, e quem está nos ouvindo, eu estou fazendo aqui o sinal de aspas, né? Estes tombos da vida fazem parte de algo muito maior que é para o nosso crescimento. Então a gente não vai para a lona, a gente não beija o chão e desiste e abre a contagem do juiz, né? A gente acredita que a luta nós ainda estamos, como diria Paulo de Tarso, no bom combate. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho de hoje. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o término do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E aqui cabe muito bem a questão da fé raciocinada, né? Porque nós nos apoiamos e ganhamos força de seguir adiante diante das adversidades, justamente porque é uma fé que se apoia no raciocínio, né, Estela? Eu não, acho que até já te contei isso, quando estava fazendo o curso de expositor lá atrás, inclusive a Estela foi a orientadora do curso, né? Eu ouvi lá do seu Albano aquela frase que eu nunca mais me esqueci, né? Eu não acredito em espiritualidade, eu sei, né? E Deus não existe, Deus é, né? E isso é pura razão, né? Agora, quando você vai só com emoção, por que Deus existe? Existe porque existe, né? Aí vem Kardec e mostra as provas da existência de Deus, né? Assim como teve, aqui nós estávamos falando do aborto, vem Kardec e nos fala das provas, vem os espíritos superiores e nos fala das provas de existência de Deus. Usa a reencarnação para falar da justiça de Deus. Então, esta é a força do Espiritismo, né, Estela? Esta doutrina que se apoia em razão, né? Se apoia em razão e nos mostra, nos indica o caminho. E eu entendo assim também, André, que mais do que acreditar em Deus é confiar, não é? Confiar, é ter certeza. E quando ele coloca aqui essa razão, que ela, através desta razão nós entendemos, nós temos a perspectiva da felicidade, isso nos faz lutar pelas coisas. Isso nos faz ter vontade de viver, ter vontade de interagir. Já você falando do aborto, a necessidade da vida, né, que nós temos, é para isso. É porque quando nós temos essa perspectiva de futuro, de felicidade, que estamos indo a caminho da felicidade, nós temos a paciência, como ele fala aqui, a resignação e a coragem. E isso é importante para que a gente consiga trilhar o nosso processo evolutivo. Saber e ter essa certeza, essa confiança de que Deus não criou as suas criaturas, nós, para o nada, sem perspectiva. Tem um planejamento, tem uma linha, a gente está indo, nós saímos de lugar, estamos indo para outro. Então, todo esse processo evolutivo, esse caminhar, é a nossa perspectiva de futuro, né? Da felicidade. Então, é isso que nos faz ter paciência. Então, se está difícil nessa vida, se está complicado, se eu não estou conseguindo muitas coisas,
eu tenho a paciência de que se não for nessa vida, eu vou ter outra para continuar esse processo, para melhorar, para ser feliz, para as coisas darem certo. Se ao contrário, se a minha vida está indo tudo bem, está dando tudo certo, eu tenho um incentivo a mais, um estímulo a mais para continuar no caminho do bem, porque é ele que me leva à felicidade. Então, esta lógica, esta razão do Espiritismo nos faz ter essa confiança, ter essa vontade de viver, ter essa vontade de estar próximos das leis divinas, para estarmos próximos do bem. Então, esta razão do Espiritismo, ela eu não sei, eu sou meio suspeita para falar, André, porque é tão lógico para mim que eu não consigo argumentar contra. Você consegue me entender? Eu não consigo ver, não consigo falar de uma coisa que eu não entendo. Não é? Se essa lógica para mim está tão clara, está tão lógico como o nome diz, não é? Eu não consigo falar o contrário, porque me parece que as outras coisas têm sentido. Então, é isso que o Espiritismo vem cumprir, né? O que Jesus disse quando informou do Consolador Prometido, que iria trazer o Consolador Prometido, que chegaria o Consolador Prometido. É esse conhecimento das coisas que nos faz ter essa confiança de que estamos indo para algum lugar, para esse caminho que é da felicidade, e que a gente persevere nisso, que a gente não se desiluda com o mundo da matéria, porque o mundo material nos ilude muito, não é? Que a gente fica muito iludido com algumas coisas e às vezes se desvia do espiritual. Então a gente precisa estar sempre usando essa razão para voltar para o rumo. É isso aí. Inês Timóteo, Rafael Barbosa Chagas, Gláucia Pereira, Camila Bedini, Guilherme Couto, Cida Lima, Fátima Della Majora, Marilene Lourdes Silva, Maria Rocha, Bruno Graff, Eliana Câmara. Esses são algumas dos nossos queridos irmãos e irmãs aqui que nos enviaram mensagem, dessa vez através do nosso Facebook. A Eliana Câmara, rapidinho aqui, nós já estouramos o tempo do programa. Ela diz aqui, ó: não defendo e nem condeno o aborto, mas, 3 pontinhos, o julgamento humano também é crime. Quem somos nós? Cadê o livre-arbítrio de cada um? Claro, Eliana, nós não estamos aqui de forma nenhuma julgando, apontando o dedo para quem quer que tenha cometido o aborto ou que acredite que o aborto é um caminho. O que nós fazemos é apresentar aquilo que a doutrina dos espíritos nos traz, né? Agora, nunca com o objetivo de apontar o dedo, porque qual de nós... Eu vou me atrever a dizer uma coisa aqui. Eu não acredito que exista uma criatura na Terra que não tenha feito um aborto, pelo menos nas suas 500 mil encarnações, né? Então, como é que a gente vai apontar o dedo? Ou que não fez o aborto, mas que não tenha matado alguém. Ou que não tenha roubado alguém. Nossa estrada é tão longeva. A gente já atravessou tanta estrada, ainda vamos atravessar tanto mais de estrada, e boa parte desse percurso nós não sabíamos andar bem na estrada e era natural que nós nos iludíssemos e cometêssemos más atitudes, né? Mas, em absoluto, minha querida, nós estamos aqui apontando o dedo em absoluto, viu? Bom, meus irmãos, minhas irmãs... A doutrina espírita não faz isso, não é, André? Não faz pouco, né? Não faz pouco. Esclarece, né? Ela não aponta erros. Nós espíritas fazemos, mas o espiritismo não. O espiritismo, ele é o consolador prometido. Ele consola, né? Ele não põe no colo e dá 3 tapas no bumbum. Ele põe no colo e faz carinho, e beija, e diz que ama. É evidente que o tapa no bumbum às vezes é corretivo, né? Sabe por quê? Desculpa, André. E sabe por que ele consola? Sim, porque ele nos esclarece. É isso. É por isso que o Espiritismo nos consola, porque ele esclarece as situações, ele tira, como falo lá no começo da mensagem, ele tira intencionalmente o véu dos mistérios. É isso aí. Meus irmãos, minhas irmãs, já estouramos demais, vamos fazer uma vibração bem curtinha aqui, então nós vamos convidando você, aqueles que podem, aqueles que queiram, a cerrar os seus olhos e perceber a paz e o amor que invade a cada um de nós, paz e amor que nos visita por intermédio de um mensageiro do Cristo, irmão querido que vem nos trazer o remédio na medida certa, consolo através do conhecimento,
A fé da razão que nos diz que somos imortais e que na estrada da vida estaremos sempre a caminho da luz. Profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos distribuindo as melhores vibrações ao nosso ambiente de trabalho, ao nosso ambiente residencial, a uma criatura que nós sabemos que nesse instante precisa deste consolo que a doutrina nos traz. Precisa das energias de amor que a espiritualidade amiga pode outorgar. E como fazemos todas as noites, agradecer aos irmãos que atuam na área da saúde, vibrando intensa paz e amor a todos eles. E por fim, agradecemos uma vez mais a Jesus, nosso irmão maior, e a Deus, nosso Pai, pedindo licença para o encerramento dos estudos dessa noite. Boa noite, Stella. Uma ótima noite de paz e luz para você. Boa noite, boa noite a todos que estiveram conosco até agora. Obrigada, André. Um beijo a todos. Até uma próxima oportunidade. Beijo, queridos. Voltamos amanhã às 18 horas com mais um plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Você acompanhou